Vocês conseguem imaginar trabalhar 15 anos seguidos e nunca receber um centavo? Dos meus 12 aos 27 anos, trabalhei como doméstica para uma família rica. Lavava, passava, cozinhava, cuidava das crianças, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eles me davam apenas comida e um quartinho nos fundos para dormir. Te pagamos quando tivermos dinheiro, sempre diziam. Anos depois descobri que eram milionários. Meu nome é Sueli, tenho 69 anos, e esta é a história da maior injustiça da minha vida. Hoje, sentada aqui na minha cozinha, às vezes parece que foi ontem. Outras vezes, parece que foi numa vida que não foi minha. Mas foi, minha filha. Foi sim. E preciso contar, porque essas coisas não podem ficar guardadas dentro do peito para sempre. Era 1972, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu era a caçula de 7 filhos, e papai trabalhava na roça dos outros. Mamãe fazia uns bordados quando dava, mas o dinheiro nunca esticava até o fim do mês. A gente morava numa casinha de 3 cômodos na beira da estrada. Naquele ano veio uma seca brava, dessas que rachava a terra igual casca de árvore velha. O milho que papai tinha plantado secou no pé, o feijão nem nasceu direito. A cisterna ficou seca e a gente ia buscar água no córrego que ficava longe, carregando lata na cabeça. Lembro do desespero no rosto do meu pai naquelas noites. Ele ficava sentado na varanda, olhando para o horizonte, passando a mão na cabeça igual fazia quando estava preocupado. Mamãe suspirava baixinho, contando os grãos de arroz que sobravam no saco. A gente comia um prato de comida por dia e, mesmo assim, mal dava para todos. Foi numa dessas tardes de sol quente que apareceu seu Augusto na nossa porta. Eu estava no quintal, tentando juntar umas folhas verdes para fazer um refogado, quando ouvi a voz dele conversando com papai. Era um homem alto, barrigudo, com roupa social mesmo naquele calor. Tinha um carro preto, reluzente, que chamou a atenção de toda a vizinhança. Preciso de uma menina para trabalhar na minha casa, disse ele, fumando um cigarro e jogando a cinza no chão. Mando ela trabalhar lá em casa. Ela come bem, dorme com teto e, quando eu puder, pago um dinheirinho. Papai olhou para mim, depois para a mamãe, depois para os meus irmãos mais novos. A fome estava estampada na cara de todo mundo. Meu irmão mais novo, o Pedrinho, tinha só 6 anos e estava magrinho demais, com aqueles olhos grandes de criança desnutrida. A Sueli é trabalhadora, papai falou baixinho. Já sabe fazer de tudo em casa. Era verdade. Desde pequena eu ajudava a mamãe com tudo. Lavava roupa no tanque, varria o terreiro, cuidava dos menores. Aos 12 anos, eu já sabia cozinhar um feijão, fazer um pão, passar roupa no ferro a carvão. Não tive muito tempo de ser criança, sabe? Seu Augusto me olhou de cima a baixo, como quem avalia um cavalo na feira. Ela parece forte e já tem tamanho bom para trabalhar. O acordo foi feito ali mesmo, na nossa varanda. Papai, com lágrimas nos olhos que ele tentava esconder, disse que sim. Mamãe me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido. Seja obediente, minha filha. É só até a situação melhorar. Eu não chorei na frente deles. Não podia. Sabia que estava indo para ajudar minha família. Mas naquela noite, deitada no meu cantinho no quarto que dividia com minhas irmãs, senti um aperto no peito que não sabia explicar. Era medo, era saudade antecipada, era uma tristeza que não tinha nome. Na manhã seguinte, cedo, seu Augusto voltou para me buscar. Coloquei minhas poucas roupas numa trouxa velha de pano. 2 saias, 3 blusas remendadas, uma calcinha, um chinelo de dedo e o vestidinho floreado que mamãe tinha feito para mim no Natal. Era tudo o que eu tinha no mundo. A viagem até a casa dele durou uns 20 minutos de carro. Eu nunca tinha andado de carro antes e ficava olhando tudo pela janela. As casas maiores, as ruas asfaltadas, o movimento da cidade grande. Ribeirão Preto me pareceu enorme naquele dia, muito diferente do nosso cantinho na roça. A casa da família ficava no centro da cidade, numa rua larga e arborizada. Era uma casa imensa, pintada de bege, com um portão de ferro trabalhado e um jardim na frente que parecia coisa de revista. Tinha 2 garagens e um quintal enorme nos fundos. Quando desci do carro, senti o cheiro de jasmim que subia do jardim.
misturado com o cheiro de cera que vinha de dentro da casa. Dona Carmen me recebeu na porta. Era uma mulher na casa dos 40. Cabelo pintado de louro, unhas vermelhas compridas, vestido social azul marinho. Cheirava a perfume caro, daqueles que a gente sentia de longe. Então essa é a Sueli, disse ela, me olhando da mesma forma que seu Augusto tinha olhado. Pequena, mas deve dar conta do recado. Os filhos apareceram logo depois. Ricardo, um rapaz de 15 anos, alto e magro, com cara de poucos amigos. Mônica, uma menina de 13 anos, loirinha igual a mãe. E o Paulinho, de apenas 8 anos, que ficou me olhando com curiosidade. Vem, que eu vou te mostrar seu quarto, disse Dona Carmen, me levando pelos fundos da casa. O quartinho era, na verdade, um cubículo de 2 metros por 2, grudado na lavanderia. Tinha uma caminha de solteiro velha, com um colchão fino e duro, um baú de madeira para guardar as roupas e uma janelinhas pequena que dava para o quintal. O cheiro era de umidade e produto de limpeza. Aqui você dorme, ela disse, abrindo o baú vazio. Levanta às 5 da manhã. Dorme depois que terminar todo o serviço. Aos domingos, se não tiver muito trabalho, você pode descansar um pouco à tarde. Sentei na beirada da caminha e olhei ao redor. Era pequeno, mas estava limpo. E tinha um teto, não gotejava quando chovia. Era melhor que muita coisa que eu já tinha visto. Amanhã eu te explico tudo o que você vai fazer. Dona Carmen continuou. Por enquanto, descansa. Jantar é às 7. Você come na cozinha. Quando ela saiu e fechou a porta, eu finalmente chorei. Chorei baixinho, para não incomodar ninguém, abraçada na minha trouxa de roupa. Aos 12 anos, eu estava sozinha numa casa de estranhos, longe da minha família, sem saber quando ia voltar a vê-los. Mas eu pensava, é só até papai conseguir dinheiro, é só até a situação melhorar. Logo, logo eu volto para casa. Se eu soubesse que ia passar os próximos 15 anos da minha vida naquele quartinho apertado, talvez tivesse corrido de volta para casa naquela mesma noite. Mas a gente não sabe o futuro, né? E às vezes é melhor assim. Sabe, se você está me ouvindo agora e gosta dessas memórias que a vida ensina, que tal se inscrever no canal? Porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas. E a minha história com a família do seu Augusto estava só começando. O galo ainda nem tinha cantado quando senti alguém batendo na porta do meu quartinho. Era 5 da manhã em ponto, e Dona Carmen já estava lá, de roupão e chinelos. Sueli, levanta! O dia já começou! Pulei da cama meio tonta, ainda com sono. Meus pés descalços tocaram o chão frio de cimento, e um arrepio subiu pela espinha. Vesti rapidinho uma das minhas blusas e fui atrás dela para a cozinha. Primeira coisa, café para toda a família, ela disse, me mostrando onde ficava cada coisa. Seu Augusto gosta forte, bem forte. Eu gosto mais fraco. As crianças tomam com leite. A cozinha era enorme, maior que a sala da minha casa. Tinha um fogão de 6 bocas, geladeira duplex branquinha, armários de madeira até o teto. No centro, uma mesa grande de mármore onde Dona Carmen tomava o café da manhã. O cheiro ali era de café torrado e pão fresco. Depois do café, você prepara o café da manhã. Pão na chapa, ovos mexidos, suco de laranja espremido na hora. Nada de suco de caixinha aqui, ouviu bem? Eu ia anotando tudo na cabeça, com medo de esquecer alguma coisa. Aos 12 anos, eu sabia fazer café no fogão de lenha lá de casa, mas aquele fogão a gás me deixava nervosa. Era tudo muito grande, muito diferente. Às 7, você leva o Ricardo para o colégio. É só 2 quadras daqui. Depois volta, leva a Mônica, que estuda em outro lugar. O Paulinho ainda não estuda de manhã. Enquanto ela falava, eu olhava pela janela da cozinha. O quintal era lindo, cheio de árvores frutíferas. Mangueira, abacateiro, pé de limão. Tinha uma piscina pequena e um jardim bem cuidado. Tudo muito arrumadinho, muito limpo. Depois que voltar de levar as crianças, você lava a louça do café, varre a casa toda, passa pano nos quartos, organiza as camas. A lista não acabava nunca. Lavar roupa no tanque, estender no varal, passar com ferro a vapor, preparar o almoço, buscar as crianças na escola, fazer a janta, lavar mais louças.
Minha cabeça estava rodando de tanto a fazer. E aos sábados você faz a faxina geral, limpa os vidros, encera o chão, organiza os armários. Ela continuou, mexendo no cabelo no reflexo da geladeira. Domingos, se não tiver visita, você pode descansar um pouco à tarde. Naquele primeiro dia, levei quase 2 horas só para fazer o café da manhã. Queimei o primeiro pão, errei o ponto dos ovos, derrubei leite no chão. Dona Carmen suspirava toda vez que eu fazia algo errado. Sueli, assim não vai dar certo. Na roça vocês fazem tudo de qualquer jeito, mas aqui tem que ser certinho. Senti as bochechas arderem de vergonha. Eu estava tentando, juro que estava. Mas era tudo tão diferente do que eu conhecia. Na minha casa, a gente comia o que tinha, na hora que dava. Ali, tudo tinha a hora certa, jeito certo, lugar certo. O Ricardo nem olhou na minha cara quando levei ele para essa escola. Caminhava na frente, eu atrás, carregando a mochila dele. Os outros meninos da idade dele me olhavam com estranheza, provavelmente se perguntando quem era aquela menina magrinha de roupa velha caminhando atrás do filho da família rica. A Mônica, pelo menos, falava comigo. Era uma menina simpática, de cabelo cacheado e sorriso fácil. Você vai ficar muito tempo aqui? Ela perguntou no caminho para a escola dela. Não sei, respondi. Até meu pai conseguir dinheiro para me buscar. Que bom! Assim eu tenho alguém para conversar. Só o Paulinho que realmente gostava da minha companhia. Era um menino carinhoso, de olhos grandes e cabelo liso. Ficava sempre me seguindo pela casa, contando historinhas, perguntando sobre a roça onde eu morava. Sueli, na sua casa tinha boi? Ele perguntava, sentado no chão da cozinha enquanto eu lavava a louça. Não, Paulinho. A gente era muito pobre para ter boi. Só tinha 2 galinhas magrinhas e um porco pequeno. E vocês plantavam comida? Plantavam, sim. Milho, feijão, abóbora. Quando chovia, a roça ficava verdinha, bonita. Quando não chovia, eu não terminava a frase. Como explicar para uma criança de 8 anos o que era fome de verdade? Como contar que às vezes a gente dormia só com um copo d'água na barriga? As primeiras semanas foram as mais difíceis. Meus braços doíam de tanto esfregar roupa no tanque. Minhas costas reclamavam de tanto varrer e passar pano. Eu não estava acostumada com tanto trabalho pesado, dia após dia, sem descanso. E a saudade? Ai, a saudade apertava o peito toda noite. Deitada naquela caminha estreita, eu ficava imaginando minha família. Será que papai tinha conseguido algum trabalho? Será que mamãe estava bem? E meus irmãos? Será que tinham o que comer? 1 mês depois que cheguei, criei coragem para perguntar sobre o pagamento. Era uma tarde de sábado. Eu estava encerrando o chão da sala quando Dona Carmen chegou da rua com várias sacolas de compras. Dona Carmen, comecei, com o coração batendo descompassado. A senhora se lembra que seu Augusto falou de um pagamento? Ela parou de mexer nas sacolas e me olhou com aqueles olhos claros, meio irritados. Sueli, você come aqui, dorme aqui, não gasta com nada. Não está bom assim? Quando a situação melhorar, a gente acerta essas coisas. É que minha família está precisando, Dona Carmen. Papai não conseguiu trabalho ainda. Olha, Sueli, ela falou, puxando várias roupas novas das sacolas. Você está bem tratada aqui. Tem teto, comida, trabalho garantido. Menina da sua idade, da sua condição, deveria estar agradecida. Eu baixei a cabeça e voltei a encerar o chão. Da minha condição. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. O que ela quis dizer com isso? Que eu era pobre demais para merecer salário? Que trabalho de pobre não valia dinheiro? Naquela noite, deitada no meu quartinho, fiquei pensando na injustiça daquilo tudo. Trabalhava igual gente grande, das 5 da manhã até as 10 da noite, 7 dias por semana. Mas como eu tinha só 12 anos e era filha de agricultor pobre, meu trabalho não valia nada. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com a rotina. Acordar no escuro, trabalhar o dia todo, dormir tarde. Era uma vida sem alegrias, sem brincadeiras, sem amigos. Minha única companhia eram os afazeres domésticos e, de vez em quando, as conversas com o Paulinho. 6 meses depois, tentei novamente. Dona Carmen,
Será que agora a senhora pode me pagar alguma coisa? Não precisa ser muito. Ela suspirou fundo, como se eu fosse uma criança chata pedindo doce. Sueli, este ano foi muito difícil para nós. A fazenda não deu o lucro esperado. Os gastos aumentaram. Ano que vem a gente vê isso, está bem? Ano que vem. Sempre ano que vem. Sempre quando a situação melhorar. Sempre quando tiver dinheiro. Mas eu via seu Augusto chegando em casa com carro novo, via Dona Carmen comprando roupas caras, via os meninos com brinquedos que custavam mais do que minha família ganhava em um ano. Comecei a perceber as contradições, sabe? Durante o dia, Dona Carmen reclamava que dinheiro estava curto. À noite, eu a ouvia falando no telefone sobre a reforma da fazenda, sobre a viagem para São Paulo, sobre os móveis novos que queria comprar para a sala. Será que eles realmente não têm dinheiro? Eu me perguntava, lavando o carro importado do seu Augusto. Ou será que estão me enganando? Mas eu tinha só 12 anos, depois 13, 14. Era uma menina da roça, sem estudo, sem malícia para entender como funciona a mente de gente rica sem escrúpulos. Eu acreditava no que eles diziam, acreditava que realmente estavam passando dificuldades. E assim foram passando os primeiros anos. Eu crescendo, trabalhando, esperando, sempre esperando pelo dia em que eles teriam dinheiro para me pagar, sempre acreditando que esse dia ia chegar. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse tomado uma decisão diferente. Mas naquela época eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava na palavra deles. Ainda achava que gente rica era gente honesta. Eu tinha acabado de completar 20 anos quando a verdade começou a se revelar. Já fazia 8 anos que eu morava naquela casa. 8 anos trabalhando sem receber um centavo, sempre ouvindo as mesmas desculpas. Mas naquele dia de outubro, uma conversa que escutei por acaso mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava passando roupa na lavanderia quando ouvi seu Augusto falando no telefone da sala. A voz dele ecoava pelo corredor, e mesmo sem querer escutar, as palavras chegavam até mim. 2,5 milhões pela fazenda do Barreiro, ele dizia, rindo satisfeito. Negócio fechado, Carlinhos. Agora vou investir naquela propriedade perto de Franca. 2,5 milhões. Meu ferro parou no meio da camisa. Meu coração disparou. 2,5 milhões de reais. E eu ali, há 8 anos, ouvindo que não tinham dinheiro nem para me pagar um salário mínimo. A fazenda de café está dando lucro que é uma beleza, continuou a conversa. Este ano foi o melhor dos últimos 10. Carmen já está planejando reformar a casa da praia. Casa da praia? Que casa da praia? Eles tinham casa na praia e eu nem sabia? Minha cabeça começou a rodar. Quantas coisas eles tinham que eu não conhecia. Quantas mentiras eu tinha engolido durante todos esses anos. Terminei de passar aquela camisa com as mãos tremendo. À noite, deitada no meu quartinho, fiquei pensando naquela conversa. Se eles acabaram de vender uma fazenda por 2,5 milhões, como é que não tinham dinheiro para me pagar? Se a fazenda de café estava dando lucro que era uma beleza, por que sempre diziam que o ano tinha sido ruim? Comecei a prestar mais atenção nas coisas ao meu redor. E o que vi me deixou ainda mais indignada. Na semana seguinte, chegou um caminhão na porta com móveis novos para a sala. Sofá de couro legítimo, mesa de centro de vidro, estante de madeira maciça. Tudo caríssimo, tudo reluzente. Sueli, cuidado para não riscar nada quando for limpar, Dona Carmen disse, admirando os móveis novos. Custaram uma fortuna. Uma fortuna que eles tinham para móveis, mas não tinham para me pagar. Que ironia, não é? No mês seguinte, seu Augusto trocou de carro. Saiu o Corcel azul e entrou uma Brasília 0 km, cheirando a novo. Vi quando ele mostrou para o vizinho todo orgulhoso. Peguei à vista, consegui um desconto bom, disse ele, batendo no capô. Dinheiro na mão faz milagre. Dinheiro na mão. Ele tinha dinheiro na mão para comprar carro zero, mas não tinha para me pagar 8 anos de trabalho atrasado. Foi então que comecei a fazer contas. Trabalhava em média 12 horas por dia, 7 dias por semana. Isso dava 84 horas semanais. Se ganhasse pelo menos um salário mínimo por mês, que na época eram uns R$ 300, em 8 anos eles já me deviam quase 30 mil reais.
30.000 reais. Era mais dinheiro do que minha família tinha visto na vida inteira. E estava ali, no meu direito, resultado do meu suor, do meu trabalho, das minhas mãos calejadas de tanto esfregar roupa no tanque. Decidi confrontá-los. Mas desta vez seria diferente. Não ia chegar pedindo, humilde, como uma criança pedindo favor. Ia chegar cobrando o que era meu por direito. Escolhi uma tarde de quinta-feira, depois do almoço, quando Dona Carmen estava na sala tomando seu cafezinho e lendo revista. Dona Carmen, preciso conversar com a senhora. Ela levantou os olhos da revista, meio impaciente. O que foi, Sueli? É sobre meu pagamento. Ouvi seu Augusto falando que vendeu uma fazenda por 2,5 milhões. Então vocês têm dinheiro sim. O rosto dela mudou na hora. Os olhos claros ficaram duros. A boca se fechou numa linha fina. Sueli, você anda muito atrevida ultimamente. Quem te ensinou a espionar conversa dos outros? Não estou espiando, Dona Carmen. Seu Augusto falava alto no telefone, todo mundo escutou. E eu tenho direito de saber, porque trabalho aqui há 8 anos sem receber nada. Direito? Ela deu uma risadinha seca. Sueli, você come aqui, dorme aqui, se veste com as roupas que te dou. Não está bom assim? Não, não está bom. Trabalho igual qualquer empregada. Tenho direito a salário igual qualquer empregada. Ela se levantou da poltrona, irritada. Sueli, você está ficando muito insolente. Vou conversar com seu Augusto sobre isso. Naquela noite, os dois me chamaram na sala. Seu Augusto estava sério, de braços cruzados. Dona Carmen ao lado dele, com cara de quem estava aborrecida. Sueli, começou seu Augusto. Carmen me contou que você andou levantando a voz, fazendo exigências. Não fiz exigência nenhuma, seu Augusto. Só cobrei meu salário. Trabalho aqui há 8 anos. Nunca recebi 1 centavo. Escuta bem, menina. A voz dele ficou mais grossa. Você chegou aqui como um favor que fizemos para seu pai. Uma menina da roça, sem estudo, sem nada. Demos teto, comida, trabalho. Te tratamos como família. Família não trabalha de graça, respondi, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. E se eu sou família, por que durmo no quartinho dos fundos enquanto vocês dormem na suíte? Dona Carmen suspirou fundo. Sueli, você está ficando muito atrevida mesmo. Acho que está na hora de você aprender a ser grata pelo que tem. Sou grata, sim. Mas gratidão não paga conta no banco. E vocês têm dinheiro, eu sei que têm. Seu Augusto se aproximou de mim, o rosto vermelho de raiva. Cuidado com o que você anda falando, Sueli. A vida pode ficar muito difícil para uma menina sem família por perto, sem lugar para ir. Era uma ameaça clara. Ele estava me ameaçando. Se eu continuasse cobrando meu direito, eles podiam me jogar na rua. E eu sabia que ele tinha razão numa coisa. Eu não tinha para onde ir. Meus pais continuavam na mesma situação de pobreza, meus irmãos espalhados pelo mundo, cada um tentando sobreviver como podia. Saí daquela conversa com o rabo entre as pernas, mas com uma certeza. Eles tinham dinheiro sim, muito dinheiro. E estavam me enganando há 8 anos, me mantendo como escrava moderna na casa deles. A partir daquele dia, comecei a reparar em tudo. E o que vi me deixou mais revoltada ainda. Dona Carmen trocava de roupa todo dia. Tinha um armário cheio de vestidos, sapatos, bolsas. Usava joias diferentes a cada ocasião. Pulseira de ouro, colar de pérolas, brincos de diamante. No banheiro dela, tinha vidros de perfume importado, cremes caríssimos, maquiagens que custavam mais que um salário mínimo. Seu Augusto fumava cigarro americano, bebia uísque importado, tinha relógio de ouro no pulso. Recebia amigos em casa para jogar pôquer, e eu via as notas que passavam pela mesa. Apostavam numa noite o que eu não recebia em 1 ano. Os filhos tinham tudo do bom e do melhor. Ricardo ganhara uma moto nova aos 17 anos. Mônica estudava inglês particular, fazia balé, tinha roupas de marca. Paulinho, mesmo pequeno, já tinha bicicleta importada, patins, jogos eletrônicos caros. E eu ali, lavando cueca suja deles, passando as roupas de grife, limpando os sapatos de couro, servindo o uísque caro para as visitas.
trabalhando como condenada para manter o luxo de uma família que me dizia não ter dinheiro para me pagar. Uma noite, escutei Dona Carmen falando ao telefone com uma amiga. A Sueli é uma bênção, Regina. Trabalha como 3 pessoas e não me custa nada. Só come e dorme aqui. Melhor negócio da minha vida. Melhor negócio da vida dela. Eu era um negócio. Uma escrava barata que mantinha a casa funcionando sem custar 1 centavo para eles. Naquela madrugada, chorei como não chorava há anos. Chorei de raiva, de humilhação, de revolta. Aos 20 anos eu finalmente entendia. Eles nunca iam me pagar. Nunca tiveram intenção de me pagar. Eu era mão de obra gratuita e eles iam me manter assim pelo resto da vida se eu deixasse. Foi naquela madrugada que tomei uma decisão. Eu precisava sair daquela casa. Não importava como, não importava quando, mas eu precisava sair, porque ficar ali era aceitar ser escrava para sempre. E escrava eu não ia ser mais nem um dia da minha vida. Foi nessa época que conheci o José. Ele trabalhava numa fazenda vizinha a deles, cuidava do gado e da plantação. Era um rapaz simples, moreno, de mãos calejadas igual às minhas, uns 5 anos mais velho que eu, jeito quieto, honesto. Nos conhecemos numa tarde que fui buscar Dona Carmen na fazenda. Ela, Andra. A história de Sueli. Parte 4. Depois daquela descoberta, os anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida naquela casa. Não porque o trabalho tivesse aumentado, embora tivesse, mas porque agora eu sabia a verdade. E trabalhar sabendo que você está sendo enganada é muito pior do que trabalhar na inocência. Eles perceberam que eu tinha mudado, que não era mais aquela menina de 12 anos que acreditava em tudo que falavam. E como toda gente desonesta quando é descoberta, mudaram de estratégia. Sueli, Dona Carmen me chamou numa manhã, com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Senta aqui, vamos conversar. Ela estava na cozinha, tomando seu café da manhã em xícara de porcelana. Eu estava lavando a louça, como sempre. Você sabe que gostamos muito de você, né? Você é como uma filha para nós. Filha. Sempre que queriam me manipular, usavam essa palavra. É, Dona Carmen, respondi, continuando a esfregar os pratos. Uma filha não cobra dos pais, Sueli. Uma filha ajuda a família, trabalha pela família, sem esperar nada em troca, além de amor e cuidado. Parei de lavar a louça e olhei para ela. Mas filha de verdade herda os bens dos pais quando eles morrem. Filha de verdade estuda, casa, tem vida própria. Filha de verdade não trabalha 12 horas por dia sem folga. O sorriso dela murchou na hora. Sueli, você está muito respondona ultimamente, muito insolente. Não estou sendo insolente, Dona Carmen. Estou sendo honesta. A partir daquela conversa, eles começaram a usar chantagem emocional toda hora. Quando eu reclamava de alguma coisa, Dona Carmen suspirava fundo e dizia: Sueli, depois de tudo que fizemos por você, te tiramos da pobreza, te demos oportunidade, te tratamos com carinho, e é assim que você nos agradece? Ou então seu Augusto aparecia com aquela conversa. Sueli, você quer mesmo voltar para aquela vida? Sem teto, sem comida garantida, igual seus pais? Porque se não está satisfeita aqui, é só falar. Eles sabiam que eu não tinha opção. Sabiam que meus pais continuavam pobres, que eu não tinha estudo, não tinha profissão além de doméstica. E usavam isso contra mim, como uma arma. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme eu fui ficando mais velha, 21, 22 anos, eles começaram a me dar mais responsabilidades, como se fosse um prêmio pelo meu bom comportamento. Sueli, agora você vai cuidar também das contas da casa, disse seu Augusto numa tarde. Receber os fornecedores, conferir as faturas, organizar os pagamentos. Era irônico. Eu que não recebia 1 centavo ia cuidar do dinheiro deles. Ia pagar as contas de luz, de telefone, do supermercado, enquanto meu próprio salário continuava sendo uma promessa vazia. E quando vocês forem viajar, você fica responsável pela casa toda, acrescentou Dona Carmen. Cuida dos cachorros, das plantas, recebe correspondência. Eles começaram a viajar mais. Finais de semana na fazenda, férias na praia,
aquela casa da praia que eu nem sabia que existia, viagens para São Paulo para fazer compras. E eu ficava sozinha naquela casa enorme, trabalhando igual uma condenada, cuidando de tudo. Lembro de um sábado que eles foram para a fazenda e me deixaram uma lista de afazeres. Parecia coisa de louco, lavar todas as roupas de cama, encerar o chão da casa inteira, limpar os vidros, aparar a grama do quintal, lavar os 3 carros, organizar o closet da Dona Carmen. Trabalhei das 5 da manhã até às 11 da noite. Quando eles voltaram no domingo, Dona Carmen passou o dedo nos móveis procurando poeira, como se eu fosse uma funcionária incompetente. Sueli, aqui está meio empoeirado ainda, disse ela mostrando o dedo. Da próxima vez, capricha mais. 22 anos de idade, 10 anos trabalhando naquela casa, e ela falando comigo como se eu fosse uma menina de 12 anos que não sabia limpar direito. Foi nessa época que conheci o José. Ele trabalhava numa fazenda vizinha à deles, cuidava do gado e da plantação. Era um rapaz simples, moreno, de mãos calejadas igual às minhas. Uns 5 anos mais velho que eu, jeito quieto, honesto. Nos conhecemos numa tarde que fui buscar Dona Carmen na fazenda. Ela tinha ido lá resolver uns negócios e pediu para eu ir buscá-la de ônibus. José estava consertando uma cerca perto da porteira quando cheguei. Boa tarde, ele disse tirando o chapéu. A senhora está procurando alguém? Vim buscar Dona Carmen. Ela está conversando com seu Augusto. Ah, você é a Sueli. Já ouvi falar de você. Conversamos só uns 5 minutos, mas foi o suficiente para eu perceber que ele era diferente. Falava comigo como gente, não como empregada. Olhava nos meus olhos quando conversava, sorria de verdade. Nos encontramos mais algumas vezes quando eu ia na fazenda. Sempre conversas rápidas, respeitosas. Até que um dia ele perguntou: Sueli, você não quer sair comigo um dia desses? Tomar um sorvete na cidade? Meu coração disparou. Fazia tanto tempo que ninguém me convidava para nada, que ninguém me tratava como mulher. Eu tinha 23 anos e nunca tinha namorado, nunca tinha saído com rapaz nenhum. Não posso, respondi triste. Dona Carmen não deixa eu sair. Como assim não deixa? Você não é escrava dela. Praticamente sou, eu disse, e contei minha história para ele. José ficou indignado. Sueli, isso é exploração. Você tem que sair daí. E ir para onde? Fazer o quê? Não tenho estudo, não tenho profissão, não tenho dinheiro. Casa comigo, ele disse de repente. Olhei para ele assustada. A gente mal se conhecia. Não é por paixão, ele explicou, vendo minha cara de susto. É por necessidade. Você precisa sair de lá, eu preciso de uma companheira. A gente vai se conhecendo, vai se acostumando. Quem sabe não vira amor de verdade. Era uma proposta estranha, mas fazia sentido. Minha única chance de sair daquela casa era casando. E José parecia um homem bom, trabalhador, honesto. Vou pensar, disse eu. Durante semanas fiquei pensando. Casar com um homem que mal conhecia só para fugir dos Mendonça? Era a coisa certa a fazer? Mas que outras opções eu tinha? Aos 24 anos, tomei coragem para conversar com José sobre casamento. Nos encontramos num domingo, escondido, perto da fazenda. Você falou sério sobre casar comigo? Falei sim, Sueli. Você é uma mulher trabalhadeira, honesta. Eu sou um homem trabalhador, honesto. A gente pode construir uma vida juntos. Mas eu não tenho nada para levar para o casamento. Nem roupa direito eu tenho. Não precisa ter nada, Sueli. Você já tem o principal, é uma pessoa de bem. Foi então que tomei a decisão. Ia casar com José. Não por amor, pelo menos não ainda, mas por necessidade de liberdade. Era a única porta que estava se abrindo para mim depois de 12 anos de prisão. Mas antes de sair, eu ia tentar uma última vez. Ia cobrar o que eles me deviam. Ia fazer as contas direitinho e apresentar para eles. 12 anos de trabalho não podiam acabar em nada. Se eles pagassem pelo menos uma parte, eu sairia dali com alguma dignidade. Se não pagassem, pelo menos eu teria tentado. O que eu não imaginava era a reação que eles teriam quando soubessem dos meus planos. A humilhação que ainda me esperava antes de conseguir minha liberdade.
Aqueles foram os dias mais tensos da minha vida naquela casa. Eu planejando minha saída em segredo, eles sem desconfiar de nada, continuando a me explorar como sempre fizeram. Mas a liberdade estava chegando. Finalmente, depois de 12 anos, eu ia ser dona da minha própria vida. O dia em que decidi anunciar meu casamento foi numa segunda-feira de março. Lembro como se fosse hoje. Estava um calor danado e eu havia passado o fim de semana inteiro preparando o que ia falar. Ensaiei as palavras no espelho do meu quartinho, respirei fundo várias vezes, pedi força a Deus. Eram quase 7 da noite quando chamei toda a família na sala. Seu Augusto estava lendo jornal na poltrona, Dona Carmen organizava umas fotografias na mesa, os meninos assistindo televisão. Uma cena de família perfeita, se não fosse pela escrava doméstica de 27 anos que ia dar o maior susto da vida deles. Preciso conversar com vocês, comecei, as mãos tremendo atrás das costas. Seu Augusto baixou o jornal, intrigado. Dona Carmen parou de mexer nas fotografias. Até o Ricardo e a Mônica, que já eram moços, prestaram atenção. "O que foi, Sueli?" perguntou Dona Carmen. "Vou me casar." O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Dava para ouvir o barulho do relógio de parede, o ronco distante de um carro na rua. Dona Carmen ficou branca, igual cera de vela. "Como assim casar?" gaguejou seu Augusto. "Conheci um rapaz, o José. Ele trabalha numa fazenda perto daqui. A gente vai casar mês que vem." Dona Carmen se levantou da cadeira igual uma mola. "Sueli, isso não pode ser verdade. Você não pode fazer isso conosco." "Por que não posso, Dona Carmen?" Porque somos uma família. Você não pode abandonar a família assim." Família. Lá vinha essa palavra de novo. Dona Carmen, empregada de verdade, paga salário, dá folga, respeita os direitos. Seu Augusto se levantou também, o rosto ficando vermelho. "Sueli, você está sendo muito ingrata. Depois de tudo que fizemos por você..." "Fizeram por mim?" "Seu Augusto, trabalhei 15 anos nesta residência." 15 anos. Das 5 da manhã às 10 da noite, 7 dias por semana. Nunca recebi um centavo. Vocês me devem uma fortuna." "Te devemos o quê?" Dona Carmen riu, mas era uma risada nervosa. "Sueli, você comeu aqui 13 anos, dormiu aqui 13 anos, se vestiu com roupas que te demos. E trabalhei aqui 13 anos. Cozinhei, lavei, passei, limpei, cuidei dos filhos de vocês, cuidei da casa, cuidei das contas, fiz trabalho de 3 pessoas." Peguei um papel que tinha preparado com as contas todas feitas. "Olha aqui, 15 anos, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Isso dá mais de 60 mil horas trabalhadas. Se vocês me pagassem só um salário mínimo por mês, já me deviam mais de 50 mil reais, com juros e tudo mais." Seu Augusto arrancou o papel da minha mão e rasgou. "Sueli, você está delirando. Nós te salvamos da pobreza, te demos oportunidade, te tratamos como família. E você vem com essa conversa de dinheiro?" "Conversa de dinheiro é conversa de justiça, seu Augusto. Trabalho tem que ser pago." Dona Carmen começou a chorar. Mas não era choro de tristeza, era choro de raiva, de desespero por estar perdendo a escrava doméstica. "Sueli, não faz isso conosco. Quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer a comida? Quem vai cuidar de tudo?" "Vocês vão ter que pagar uma empregada, Dona Carmen, como toda a família faz." "Mas você é diferente, Sueli. Você conhece nossos gostos, nossos hábitos." "Conheço porque fui obrigada a conhecer, porque não tive escolha nos últimos 13 anos da minha vida." A discussão continuou por mais de 1 hora. Eles tentaram de tudo: chantagem emocional, ameaças, promessas vazias. Seu Augusto chegou a oferecer pagar um saláriozinho se eu ficasse. "Quanto?" perguntei. R$ 100 por mês. R$ 100. Depois de 13 anos trabalhando de graça, ele oferecia R$ 100 por mês. Era insulto em cima de humilhação. "Seu Augusto, R$ 100 não paga nem a comida que eu como aqui. Quanto vocês pagam de empregada para outras pessoas?" Ele não respondeu, porque sabia que empregada ganhava no mínimo R$ 300 na época. "Sabe, gente,
Quando vejo essas histórias de exploração que ainda acontecem hoje em dia, lembro da minha luta. Se você está acompanhando essa história e acha que essas memórias são importantes, se inscreve no canal, porque a gente precisa continuar contando essas verdades. Precisa lembrar que dignidade no trabalho não é favor, é direito. A conversa terminou com seu Augusto dando um ultimato. Sueli, se você sair daqui, não volta mais. E não conte com nossa ajuda para nada. Não preciso da ajuda de vocês, respondi. Precisava do meu salário, que vocês nunca pagaram. Naquela noite, deitada no meu quartinho pela última vez, fiquei pensando nos 13 anos que tinha vivido ali. Chegara como uma menina de 12 anos, assustada e inocente. Estava saindo como uma mulher de 25, calejada pela vida, mas finalmente livre. A semana seguinte foi estranha. Eles tentaram de tudo para me convencer a ficar. Dona Carmen ficava suspirando alto quando passava por mim, falando coisas como: "Ai, Sueli, como vou fazer sem você? Quem vai cuidar das minhas plantas?" Ou então: "Sueli, você tem certeza que esse José presta? Homem de fazenda é muito rude, muito grosseiro." Tentaram até subornar o José. Seu Augusto foi na fazenda onde ele trabalhava e ofereceu dinheiro para ele desistir do casamento. José me contou depois, rindo: "Sueli, o velho ofereceu R$ 500 para eu te largar. Falei para ele que você vale mais que todo o dinheiro dele." No meu último dia na casa, fiz questão de deixar tudo arrumadinho. Não porque eles mereciam, mas porque era o meu jeito de trabalhar. Sempre fiz tudo com capricho, mesmo sendo explorada. Dona Carmen me acompanhou até o portão, carregando uma sacola. "Sueli, separei algumas roupas minhas para você levar. E uns pratos, umas panelas velhas." Olhei dentro da sacola. Roupas usadas, meio desbotadas, panelas amassadas, pratos lascados. 13 anos de trabalho valiam uma sacola de tralha velha. "Obrigada, Dona Carmen." "Sueli," ela hesitou. "Se der errado esse casamento, você pode voltar." "Não vai dar errado, Dona Carmen." E mesmo que desse, eu não voltava. Por quê? Porque agora eu sei o meu valor. E meu valor não é uma cama num quartinho e um prato de comida por dia. Peguei minha trouxa, a mesma que tinha trazido 13 anos antes, só que agora com algumas roupas a mais, e saí pelo portão. Não olhei para trás. Não tinha motivo para olhar. José me esperava na esquina, com um sorriso tímido e esperançoso. Não era o homem dos meus sonhos, mas era um homem honesto que me oferecia liberdade e respeito. Naquele momento, era tudo o que eu precisava. "Pronta para começar uma vida nova?" ele perguntou. "Mais que pronta," respondi. E caminhamos juntos pela rua, rumo ao cartório, rumo à liberdade, rumo a uma vida onde meu serviço teria valor e minha dignidade seria respeitada. 15 anos depois de entrar naquela residência como uma criança, eu estava saindo como uma mulher que conhecia seus direitos. E isso ninguém mais ia tirar de mim. O casamento com José foi numa tarde de sábado, no cartório da cidade. Eu de vestido emprestado da vizinha dele, ele de terno que tinha comprado usado numa loja do centro. Não teve festa, não teve parentes. Os meus moravam longe demais para vir. Os dele tinham morrido já fazia tempo. Mas tinha algo que nunca tive na residência dos Mendonça. Tinha dignidade. Fomos morar numa casinha simples nos fundos da fazenda onde José trabalhava. 2 cômodos pequenos, cozinha e banheiro. Chão de cimento, móveis velhos, mas era nosso, era meu. Pela primeira vez na vida, aos 27 anos, eu tinha um lar de verdade. Os primeiros meses foram de adaptação. José era um homem de poucas palavras, trabalhador, respeitoso. Não era amor à primeira vista, mas era companheirismo, era parceria. À noite, depois do trabalho, a gente sentava na varanda e conversava sobre o dia, sobre os planos, sobre a vida que queríamos construir juntos. "Sueli," ele me disse numa dessas noites, "você não precisa trabalhar para os outros se não quiser. Meu salário dá para nós 2. Era a primeira vez na vida que um homem me oferecia isso. A escolha. Não era ordem, não era imposição, era escolha. "Quero trabalhar sim, José.
mas quero trabalhar recebendo, com carteira assinada, com meus direitos. E foi assim que comecei a trabalhar em outras casas da região. Mas agora era diferente. Combinava o preço antes, exigia carteira assinada, trabalhava 8 horas por dia, tinha folga no domingo. Nunca mais aceitei trabalhar de graça, nunca mais deixei ninguém me enganar. Com o tempo, José e eu fomos nos conhecendo melhor, nos acostumando um com o outro. O que começou como necessidade foi virando carinho, foi virando amor de verdade. Tivemos 5 filhos: Maria, João, Pedro, Ana e Carlinhos. Cada um deles criado com a lição mais importante que aprendi na vida. Trabalho tem valor. Dignidade não se negocia. Anos foram passando e a vida foi melhorando devagar. José conseguiu um emprego melhor numa fazenda maior. Eu montei uma pequena costura em casa. Os meninos foram crescendo, estudando. Uma coisa que eu fiz questão absoluta, porque sabia o que era não ter estudo na vida. Foi quando meu João tinha uns 10 anos. Isso já fazia mais de 15 anos que eu tinha saído da casa dos Mendonça, que descobri a verdade completa sobre a riqueza daquela família. Encontrei por acaso a Dalva, uma moça que tinha trabalhado como faxineira na fazenda do seu Augusto. Estávamos numa fila do banco quando ela me reconheceu. Sueli, você é a Sueli que morava na casa do seu Augusto. Conversamos ali mesmo, na fila do banco, e o que ela me contou fez meu sangue ferver de novo. Sueli, você sabe que eles têm 8 fazendas? 8! E não são fazendolas pequenas, não. São fazendões enormes, com milhares de cabeças de gado. 8 fazendas. Quando eu morava lá, eles falavam de 2, no máximo 3. E eles têm casas em 3 cidades diferentes, continuou a Dalva. Ribeirão Preto, São Paulo e Guarujá. A casa do Guarujá é uma mansão na praia, com piscina, sauna, quadra de tênis. E eu ali, pedindo R$ 100 de salário. E os carros, Sueli, eles têm 12 carros, 12, desde Brasília até Mercedes importada, sem contar os tratores e máquinas das fazendas. 12 carros. E eu lavando os 3 que ficavam na garagem de casa, achando que era muito. Dalva, você tem certeza disso tudo? Certeza absoluta. Trabalhei 2 anos na fazenda principal. Vi tudo com meus próprios olhos. Eles são podres de ricos, Sueli. Podres de ricos. Naquela noite, contei tudo para José. Ele ficou indignado igual eu. Sueli, você tem que processar essa gente. Eles te devem uma fortuna. Procurei um advogado na cidade. Dr. Silvano, um homem já de idade, que me recebeu no escritório dele e ouviu minha história toda. Dona Sueli, ele disse tirando os óculos e limpando com cuidado. Sua história é revoltante, mas infelizmente muito comum. O problema é a documentação. Como assim, doutor? A senhora prestou serviços sem carteira assinada, sem contrato, sem recibo de pagamento. Não tem como comprovar que trabalhou lá todos esses anos. Mas todo mundo sabe. Os vizinhos sabem, as pessoas da cidade sabem. Testemunha ajuda, mas não é suficiente. E mesmo que fosse, já passou muito tempo. Tem prescrição de direitos trabalhistas. Prescrição. Mais uma palavra que os ricos usam para escapar de pagar o que devem. Então não tem jeito, doutor? Infelizmente não. Eles foram espertos, dona Sueli. Mantiveram a senhora sempre na informalidade para não ter problema depois. Saí daquele escritório com o coração apertado. Não era nem tanto pelo dinheiro. Nessa altura da vida, José e eu já estávamos estabelecidos, os filhos crescendo bem. Era pela injustiça. Era saber que eles tinham me enganado por 13 anos e nunca iam pagar por isso. Mas a vida tem dessas surpresas que a gente menos espera. Foi num sábado de manhã. Eu estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei com Dona Carmen. Ela estava mais velha, cabelo grisalho, mas ainda bem vestida, ainda com aquele ar de superioridade. Sueli! Ela exclamou, com um sorriso que parecia sincero. Como você está? Quanto tempo? Olhei para ela e senti uma calma estranha. Não era mais aquela menina de 27 anos, revoltada e assustada. Era uma mulher de 42 anos, mãe de 5 filhos, dona da própria vida. Estou bem, Dona Carmen, muito bem. Que bom!
E como está a família? Ouvi dizer que você teve vários filhos. 5 filhos, todos estudando, todos com saúde. Que maravilha! Você sempre foi uma boa menina, Sueli. Boa menina. Eu que fui explorada por ela durante 13 anos, era uma boa menina. Dona Carmen, disse eu, olhando bem nos olhos dela. A senhora se lembra que me deve 15 anos de salário? O sorriso dela vacilou. Sueli, você ainda pensa nisso? Foi há tanto tempo. Aquilo tudo já passou. Passou para a senhora que não perdeu nada. Para mim que perdi os melhores anos da minha vida, não passou não. Mas, Sueli, você estava bem conosco. Era quase da família. Dona Carmen, soube que vocês têm 8 fazendas, 12 carros, 3 casas, e me diziam que não tinham dinheiro nem para me pagar um salário mínimo. Ela ficou vermelha, sem saber o que responder. A vida melhorou para nós depois que você saiu. A vida melhorou porque vocês não tinham mais que sustentar uma escrava de graça. Deixei ela ali, no meio do supermercado, com a cara vermelha de vergonha. Não esperava desculpa, não esperava dinheiro. Só queria que ela soubesse que eu sabia a verdade. Hoje, aos 69 anos, quando olho para trás, sinto muita coisa. Sinto raiva ainda quando lembro da injustiça. Sinto tristeza pelos anos perdidos, pela juventude que não tive. Mas sinto orgulho também, porque consegui sair, consegui reconstruir minha vida, consegui criar meus filhos com dignidade. Meus 5 filhos hoje são adultos realizados. Maria é professora, João é mecânico com oficina própria, Pedro trabalha num banco, Ana é enfermeira, Carlinhos tem um pequeno comércio. Todos com carteira assinada, todos sabendo o valor do trabalho, todos sabendo que ninguém tem direito de explorar ninguém. José morreu há 3 anos, de problema no coração. Vivemos juntos por mais de 40 anos. Não foi o amor de filme que sonhei quando menina, mas foi um amor verdadeiro, construído no respeito, na parceria, na honestidade. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa. Me arrependo sim, de ter ficado tanto tempo naquela casa. Deveria ter saído aos 16, aos 18, aos 20 anos. Mas naquela época eu não sabia que tinha escolha. Achava que menina pobre como eu não tinha direito a nada. Hoje sei que todo mundo tem direito. Direito a salário justo, direito à folga, direito a respeito, direito à dignidade. E quando alguém tenta tirar esses direitos da gente, a gente tem que lutar. A família do seu Augusto nunca me pagou 1 centavo dos 15 anos que trabalhei para eles. Nunca pediram desculpa, nunca reconheceram o erro. Continuam ricos, continuam poderosos, continuam achando que pobres não merecem respeito. Mas eu também continuo. Continuo viva, continuo digna, continuo sabendo o meu valor. E isso, nenhum rico explorador pode tirar de mim. Esta é minha história. A história de uma menina que virou escrava moderna e conseguiu se libertar. Conto ela não para causar pena, mas para servir de exemplo. Para que outras pessoas não passem pelo que passei. Para que todo mundo saiba, trabalho tem valor, dignidade não se negocia e ninguém tem o direito de explorar ninguém. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Essas memórias doem às vezes, mas precisam ser contadas, porque a história só não se repete quando a gente lembra dela. E eu nunca vou esquecer.